Nesse terceiro vídeo sobre questões técnicas de ressonância magnética do pé e do tornozelo, nós vamos falar sobre a marcação do tornozelo. Antes de falar em marcação, a gente precisa entender bem dois conceitos. O primeiro é o conceito dos planos anatômicos. A gente tem 3 planos anatômicos básicos: o coronal, sagital e transversal. O coronal é aquele que divide o corpo em anterior e posterior. O sagital divide o corpo em lado direito e lado esquerdo. E o transversal divide o corpo em superior e inferior. Então, esses são os planos anatômicos. Mas quando a gente está falando em exame de articulação, a gente tem que ajustar de acordo com a anatomia daquela articulação. Então, na verdade, quando a gente faz um exame de ressonância magnética ou a gente faz as reconstruções MPR de uma tomografia, a gente não está fazendo em cima do plano coronal, sagital e transversal verdadeiros. A gente está fazendo em cima do plano daquela articulação, em que a gente precisa ajustar justamente para poder analisar melhor as estruturas. Então, todo exame de ressonância magnética começa com as sequências localizadoras. Em geral, a gente tem 3 imagens em cada plano. 3 imagens no plano transversal, 3 no coronal, 3 no sagital. E uma regra fundamental na marcação dos exames de músculo esquelético, e isso é muito crítico nos exames de tornozelo e também do pé, é que a gente não deve angular o localizador no plano que a gente está querendo marcar a sequência. Então, por exemplo, se eu estou querendo fazer uma sequência no plano transversal, o plano transversal é só para eu localizar a articulação, não é para eu angular. Eu vou angular para corrigir o plano da articulação no coronal e no sagital. Da mesma forma, se eu quero marcar um plano coronal, eu não vou angular no coronal. Vou deixar o coronal quietinho e vou angular no transversal e no sagital. Então, por exemplo, esse aqui é o exame que eu quero marcar no plano sagital. Eu vou ignorar as imagens sagitais. Eu vou usar o coronal e o transversal. Então, qual é o plano de referência que eu vou usar? No caso do tornozelo, eu vou usar essa linha que passa pelo centro do eixo longo da tíbia, o talos e o calcâneo. Então, esse aqui é o que eu vou angular o meu sagital. Eu vou usar como referência uma linha que forma 90 graus com a linha bimaliolar. Na maioria dos pacientes, essa linha aqui, transversal à linha bimaliolar, ela acaba coincidindo com o eixo do calcâneo. Mas se o paciente, por alguma razão, não coincide bem, a gente faz um pequeno ajuste. Muita gente deixa o plano sagital, o sagital do corpo, mas o sagital do corpo não é o sagital do tornozelo. Isso aqui seria, em vermelho, o sagital do corpo, que seria sem correção nenhuma, e esse amarelo é o que a gente tem que fazer, corrigindo para o eixo da própria articulação. Então, assim, a gente vai ter essa imagem em que a gente consegue ver bem a articulação tibio-talar, consegue ver aqui a articulação subtalar posterior, ver a inserção do tendão de Aquiles, ver bem a face plantar. Você fica com a anatomia muito melhor para ser analisado, que você está respeitando o eixo da articulação, que é um pouco diferente do eixo do corpo. Da mesma forma, para marcar o plano transversal, eu ignoro a imagem transversal e vou focar na imagem sagital e na imagem coronal. Então, esse aqui é o plano de referência em que a gente marca no eixo da articulação tibio-talar, que geralmente acaba ficando essa imagem aqui reta. E o que a gente tem que ter cuidado no plano transversal é incluir as estruturas importantes. Então, é importante incluir os músculos plantares, e aqui no plano coronal a gente ajusta também uma linha paralela à articulação tibio-talar e confirma que incluiu os músculos plantares. E aqui a gente vai ter essas imagens no plano transversal, em que a gente vê a tíbia, a fíbula, os músculos, a linha aqui bimaliolar e a musculatura plantar. E agora eu quero marcar o plano coronal. Mesma coisa, eu vou focar no sagital, eu vou fazer uma imagem que começa logo posterior à origem da face plantar e termina no finalzinho do médio-pé. E no plano transversal, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou corrigir para o eixo do tornozelo, e nesse caso o eixo é a linha bimaliolar. Então, mais uma vez, se a gente marca reto no eixo do corpo, você não está respeitando o eixo da articulação do tornozelo. Então, esse aqui é a imagem final no coronal, em que a gente vê muito bem a articulação, vê os ligamentos, vê os tendões, porque você está respeitando o eixo da articulação. Uma pergunta muito comum é: se o paciente tem alteração do tendão de Aquiles
eu preciso, no plano coronal, incluir o tendão de Aquiles? Bom, existe também uma regra para os exames de músculo esquelético, que é a regra da tangente. Toda vez que eu tenho um plano que ele tangencia a estrutura que a gente quer estudar ou a estrutura que tem a lesão, geralmente esse é o pior plano para avaliar aquilo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tendão de Aquiles. O plano coronal, ele tangencia o tendão de Aquiles. Então, apesar de você fazer um plano que está passando pelo centro do tendão de Aquiles, que está incluindo o tendão de Aquiles, é o pior plano para você avaliar a estrutura, porque ela está tangenciando. O mesmo raciocínio é para fáscia plantar. O pior plano para avaliar a fáscia plantar é o transversal. Então, quando a gente tem que decidir qual o melhor plano para avaliar uma lesão, o ideal é evitar os planos que tangenciam. Então, se eu quero avaliar a fáscia plantar, eu vou evitar o transversal. É muito melhor eu fazer o sagital ou o coronal. Da mesma forma, se eu quero estudar o tendão de Aquiles, os planos ideais são o sagital e o transversal, porque no coronal eu estou tangenciando. Então, essa é uma regra que vale para qualquer articulação. O plano que tangencia é o plano ruim. Então, esse paciente, por exemplo, foi feito o coronal. Mas olha só, aqui você vê a lesão, né, uma ruptura completa, com líquido, com estiramento aqui no músculo, que você não vê tão bem. Esse aqui é um outro caso de um tendão de Aquiles que tinha uma ruptura parcial, mas vocês veem que aqui a lesão está muito nítida e que no coronal você não vê essa lesão tão bem, porque tangenciou. Então, acaba que é uma sequência que não está errado você fazer, mas você vai estar perdendo um certo tempo, porque muitas vezes o paciente também pode ter uma alteração para cá. Então, se você chega o coronal muito para cá, você vai estar deixando de fazer um coronal que pode ajudar numa sequência em que ele é o melhor plano para ver alguma estrutura mais anterior. E se você aumentar o número de cortes, você vai estar aumentando o tempo do exame. Então, eu não acho fundamental fazer um coronal, mesmo que a indicação seja o tendão de Aquiles. Eu acho que mais importante do que fazer um coronal passando pela lesão é se preocupar com a qualidade do exame. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, foi perdido uns 3 minutos fazendo um coronal que não serviu para nada. Para a gente ver aqui que o tendão de Aquiles tem alteração de sinal que nem apareceu, mas o exame tem várias questões técnicas ruins, né? Foi um exame que tem falha de supressão, que tem baixa resolução, que está ruidoso. Então, em vez de perder esses 3 minutos fazendo um coronal, era melhor não ter feito esse coronal e investido numa qualidade melhor do exame. E outra questão é que, como o tendão de Aquiles é um tendão longo, muitas vezes a alteração ela está além do que é o plano transversal de rotina. Então, eu acho que também mais importante do que fazer um plano coronal, que não vai ser o plano ideal, fazer 2 blocos transversais ou aumentar o número de cortes do plano transversal para incluir o tendão de Aquiles desde lá de cima. O transversal de rotina do tornozelo, ele geralmente começa aqui. Então, se a gente tem uma ruptura em que o gap é mais superior ou que o tendão de Aquiles está mais alterado, nesse caso aqui é um tendão de Aquiles operado, que teve uma reruptura, é melhor você dispensar o coronal e investir num transversal que pegue o tendão de Aquiles inteiro. Outra questão em relação ao tendão de Aquiles é que muitas vezes o exame solicitado é perna. Só que a perna, ela vê bem a musculatura, né, posterior, a musculatura da panturrilha, que muitas vezes tem um estiramento quando tem ruptura do tendão de Aquiles, mas a resolução do exame de perna é inferior à resolução de um exame de tornozelo. Então, esse aqui é o mesmo paciente com uma ruptura aqui parcial distal do tendão de Aquiles, mas que também tinha um estiramento do solear, em que você vê na ressonância magnética da perna. Então, nesses casos, o ideal é que o ortopedista peça perna e tornozelo. Mas se ele pedir um exame só, eu acho que vale a pena fazer um exame mais resumido da perna. A gente faz um sagital da perna, faz um transversal estiro, um transversal T1 para avaliar a musculatura, mas depois focar no tendão de Aquiles, porque a ruptura do tendão de Aquiles vai ser muito melhor vista no exame dedicado do tornozelo do que no exame da perna. A gente vê aqui que a gente vê com muito mais detalhe. E o último plano que a gente faz, que alguns lugares fazem de rotina, a gente faz de rotina, tem lugar que faz como opcional, mas é o coronal oblíquo. O coronal oblíquo, ele é conhecido também como a sequência dos fibulares, porque ela tradicionalmente foi descrita para dissociar melhor os fibulares, mas na verdade o coronal oblíquo serve para muita coisa. Serve para avaliar melhor os ligamentos do compartimento medial, serve para avaliar a cartilagem, para avaliar a barra óssea ou barra
fibrocartilaginosa, né, as coalizões. Enfim, o coronal oblíquo, ele ajuda para muita coisa. Por isso que eu não gosto muito de chamar das sequências dos fibulares, porque não é só o fibular que ajuda, ele ajuda para muita coisa. E a referência para marcação do coronal oblíquo é a articulação subtalar posterior, que tem esse eixo, o coronal oblíquo, ele é feito perpendicular à articulação subtalar posterior. E ela deve incluir o navicular e tangenciar aqui o talos. E aqui é essa a sequência final, em que a gente vê que dissocia bem retináculo, ligamentos, tendões mediais, os fibulares, a articulação, o compartimento anterior. É uma sequência que ajuda para muita coisa. E no próximo vídeo nós continuamos com essa terceira parte, mas dessa vez focando na marcação do pé. Até lá!